Oi, Oi, minha querida. tudo bom, Marisa? Eu vou bem. Deixa eu ajeitar Tá me essa vendo? luz aqui. Tá me ouvindo? Eu tô te vendo, tô te ouvindo. Você tá com frio aí? Tá friozinho aqui. Tá É. friozinho. Ai, que Bom, eu tava delícia, que falando, bom tá te vendo por aqui. é verdade. Eu tava falando para o pessoal que hoje a gente vai falar sobre habilidades sistêmicas para o uso na advocacia, né? E eu queria primeiro agradecer a você por ter aceito o nosso convite, lógico, o convite da comissão. E depois agradecer à OAB, a diretoria da OAB, em nome do presidente, o doutor Otacílio Andreata, né, e toda a diretoria, por permitir que a gente faça essas lives e esteja a serviço, mesmo em tempos de isolamento social, distanciamento social, então que a gente permaneça a serviço. E tem sido uma experiência super rica, porque a gente está trazendo pessoas que talvez a gente nem conseguiria trazer no nosso dia a dia, né? No nosso rodas de conversa. Então, agradecer todo mundo, agradecer também aos os integrantes da comissão, em nome da presidente, da nossa presidente, doutora Elza, né? E dizer que eu estou muito feliz aqui de mediar essa nossa conversa, né? E hoje a gente vai falar desse tema tão gostoso que eu queria até falar por que que eu escolhi, por que que eu convidei você para falar sobre esse tema, porque para quem não conhece, a doutora Marisa é advogada, né? É mediadora, já está aí nessa resolução de conflitos, procurando meios altivos de resolução de conflito há um tempo, né? Há uma boa caminhada. E através do direito sistêmico tem também aberto outras possibilidades para tratar os conflitos, não só o direito sistêmico em si, a constelação em si, mas outros tantos meios aí que nos possibilita estar aqui hoje para conversar. E por isso que eu falei de habilidades, porque eu acho que quando a gente entra nessa caminhada, né, nesse sistema multiportas maravilhoso que o judiciário nos abriu, a gente começa a estudar habilidades, a gente começa a ter outras habilidades, a ter outras funções que não só a de judicializar, né? Então a gente tem função de mediadora, a gente tem função de facilitador, a gente tem função de facilitador de comunicação não violenta, a gente faz um mix de habilidades aí. E quando eu pensei nesse tema, eu falei assim: nossa, a Marisa estuda o tempo todo. Eu vejo ela fazendo um monte de cursos, né, para adquirir cada vez mais habilidades. Então, queria que você se apresentasse, ficasse à vontade para falar, né, e dizer que eu estou muito feliz. Nossa, que delícia, que recepção calorosa, adoro. Em primeiro lugar, bom, eu sou espontânea assim para falar, e aí, em primeiro lugar, sem muitas formalidades, mas eu queria agradecer gentilmente esse convite, agradecer em nome da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de Campinas, e da qual eu estou vice-presidente, e em meu nome pessoal também, agradecer esse convite. E agradecer à Comissão de Direito Sistêmico da OAB de Poços de Caldas, na pessoa da doutora Elza, que me enviou mensagem muito gentil, agradecendo a minha colaboração aqui, que eu estou fazendo com muito prazer, e especialmente agradecer a você, que eu vou amar carinhosamente de Mari, por essa nossa conversa, por essa nossa. Eu acho que é uma troca hoje, Sim. e, e eu começo falando, Mari, do meu lugar e da minha experiência, da minha caminhada, e que pode ser uma verdade para mim e que pode ser que não seja para o outro. E eu acho que esse é o grande desafio e o que faz com que isso seja tão bom e tão
gostoso de se estudar e se buscar, porque o que pode fazer sentido para mim na gestão de um conflito pode ser que não faça para você. E o quanto, e aí eu já começo falando, ter habilidades, desenvolver habilidades, começa por mim, pelo meu eu, pelo meu autoconhecimento. É essa palavrinha aí que está se usando tanto de autoconhecimento, mas sim, eu não tenho como desenvolver novas habilidades se eu não me autotrabalhar, se eu não olhar para as minhas questões internas, se eu não passar de uma por uma, ali com dificuldades, mas olhando a minha história de vida. Nós estamos falando de sistema, né? Olhando o meu sistema com tudo que ele tem de bom e de não tão bom, que todos os sistemas têm. E eu acho que quando a gente traz essa clareza que todas as famílias têm as suas coisas boas e as não tão boas, as sombras e as virtudes, eu acho que fica mais leve a nossa própria história. E desenvolver habilidade, sim, passa por um processo já de algum tempo de autoconhecimento, de vários cursos. E aí, na caminhada do direito sistêmico, e depois eu vou falar de uma palavrinha ali na frente chamada coragem, eu comecei, foi em 2019 só, oficialmente. Então, antes eu fazia extraoficial, não tinha coragem de me expor, como eu estou aqui falando hoje com você, e talvez tantos de nós que estamos agora nos expondo e tendo a coragem de falar de uma nova possibilidade de estar na advocacia, que não é melhor e nem pior que a advocacia convencional, litigante, com métodos tradicionais. É o que eu digo, a gente só faz um pouco diferente porque está fazendo sentido para a gente. E se não estiver fazendo sentido para mim, eu não estou tendo verdade comigo mesmo. Enfim. E aí, para falar um pouco de habilidades, eu gosto muito, e eu sei que você também gosta de uma palavra chamada cooperação, e o quanto a gente tem que estar aberto para cooperação, para conseguir aprender e desenvolver novas habilidades. Porque se eu não estou aberta para isso, eu não consigo. E aí, começando pelo processo de autoconhecimento, eu acho que a primeira questão que a gente tem que olhar, qual o meu lugar? Talvez algumas pessoas já tenham falado aqui, eu sei que várias pessoas já fizeram lives aqui com vocês na OAB e talvez já tenham trazido, provavelmente já tenham trazido os princípios sistêmicos ou as ordens de Bert Helling, hierarquia, pertencimento e o equilíbrio entre o dar e tomar, mas eu vou focar na hierarquia. Qual o meu lugar? Porque se eu não identifico como eu, Marisa, primeiro, qual o meu lugar no meu sistema, onde eu estou, da onde eu venho, identifico se eu estou na posição certa. E o que é a posição certa? Considerando que os pais vêm primeiro, meus pais vêm antes de mim, eu sou só uma filha, eu estou nessa posição de filha ou estou no lugar de um deles ali, querendo salvar eles, querendo ajudar eles muito mais do que eu deveria. Eu exerço somente a função de filha, exerço a minha função de mãe em relação ao meu filho, sim, mas em relação aos meus pais, eu sou filha. Então, cumprindo esse princípio, que eu chamo até princípio sistêmico, eu estou no meu lugar. Porque se eu não tenho essa clareza, como que eu vou estar na minha profissão? Se eu não tenho clareza como estou na minha vida? Porque é com essa mesma postura que eu vou para a minha profissão. E se eu tô neste lugar, talvez dos meus pais, como querendo ajudar todo mundo, resolver ou salvar, e eu tenho a função, tinha, né? Tô aí saindo um pouquinho dessa função de salvadora na minha família. Se eu tô nessa função, eu vou para a advocacia com essa função e aí eu quero salvar o meu cliente. E aí, qual que é a minha habilidade? Como que eu resolvo com o conflito que o cliente me apresenta?
Sim. Se eu não sei exatamente qual que é o meu lugar, qual que é o meu papel, eu diria, qual que é a minha função. E todos nós temos uma função. E aí eu já lanço um desafio para todo mundo que está nos ouvindo ou vai nos ouvir depois. Qual a sua função no seu sistema? Você tem uma função lá, que você é reconhecida talvez por isso, que você tem um bom lugar porque você faz talvez alguma coisa. E quando a gente identifica essa função, a gente observa que a gente não está no lugar certo, que a gente está exercendo uma função que a gente não deveria estar exercendo, e a gente realmente tira um peso das costas. E isso a gente leva automaticamente para a profissão, porque eu começo a observar que eu atendo os meus clientes com essa mesma postura. Eu acho que a gente pode, com essa fala, eu acrescento ainda, a gente não só reconhece esse lugar, como a gente reconhece também alguns outros lugares no sistema, né? E como ele funciona, porque a partir do momento que eu olho para isso, né, que eu olho para esse meu lugar e vejo por que que eu faço assim, por que que eu não faço, por que que eu ajo dessa maneira e por que que eu estou nesse lugar, né? E eu consigo também olhar para fora, dentro do sistema mesmo, olhar para o meu sistema e falar: ah, aquele ali ele tem outra função, aquele outro tem outra função. E aí a gente começa a olhar e a reorganizar essas funções, né? E olhar para tudo isso, né? É o primeiro, é o que você falou, é o primeiro olhar é para mim, é se eu estou no meu lugar, se eu estou no lugar certo, para que eu possa olhar para o outro. E essa descoberta do meu olhar para o outro, né, é muito, é um processo, né, é um processo até de evolução, de criação desse lugar. Porque quando a gente fala em habilidades da advocacia, habilidades sistêmicas da advocacia, a gente está falando de uma série de funções. A gente está falando que eu não preciso ficar numa função só. Eu posso ficar em várias funções, né? E é muito, é um passo, né? É um passo grande para que a gente consiga também se adequar e adequar ao problema do cliente, ao que ele Sim. nos traz. E aí, quando você fala de função na advocacia, eu diria assim, aí você pode encarar como uma função, então, talvez diríamos, entre aspas, positiva. Agora eu entro na função de mediador aqui, de conciliador, de facilitador para trazer possibilidades de resolução para o cliente. O sistema multiportas, qual portinha você quer entrar? Ó, mas assim, para mim escolher qual portinha eu quero entrar, eu tenho que saber quais são essas portinhas, quais são os prós e contras de cada portinha, como que eu entro em cada uma. Eu te facilitando, te assessorando aqui, vou te auxiliar construindo isso. E, e não tem receita pronta. É uma construção com cada cliente é individual, não existe modelo, não existe. Claro, existem as ferramentas, as habilidades que a gente vai aprendendo e a gente vai aprimorando a cada atendimento. E vamos considerar que todos, acho que estamos há um tempo sim nessa caminhada, mas nos expondo mais, é mais recentemente, e experimentando mais, eu acho que é mais recentemente. E cada vez que a gente experimenta algo diferente, novo e que dá certo, é genial. E depois a gente aprimora e já aplica para o outro cliente. Assim a gente vai construindo, como eu falo, a nossa maletinha de possibilidades. E ainda ali na questão dos princípios sistêmicos que eu estava falando, qual o meu lugar, eu diria assim, e aí como advogada, o que eu dou para o meu cliente, e aí puxando um pouquinho as ordens da ajuda, o meu lugar de ajuda na advocacia, eu estou nesse lugar de ajudante. E eu dou para o meu cliente, o que eu dou é de forma equilibrada ou eu dou a mais, eu dou além.
E se eu dou além, já ocorre um desequilíbrio nessa minha relação com o cliente. Eu crio um outro conflito com o próprio meu cliente, porque eu estou fazendo muito além do que ele precisa. Eu, em tese, deixo ele fraco, eu não deixo ele com a possibilidade dele mesmo resolver, é quando eu quero resolver. Quando eu sugiro muitas coisas, eu digo é assim, assim, assado, a lei diz isso, isso, isso. Eu não trago essa, essa reflexão para ele, por ele, construir uma boa solução. Porque a gente tem que pensar que o conflito é de quem? É meu ou é do cliente? Dele. É É dele. dele. E ele começou por algo. A gente vai entrar em autorresponsabilidade também, eu vou falar um pouquinho, mas ele contribuiu de alguma forma. Então, se ele soube o caminho de contribuir, será que ele não é a melhor pessoa para saber um bom caminho para resolver isso? E aí eu digo sim, resolver de forma mais assertiva, mais execuível e resolutível, eu diria. Porque assim, assertiva no sentido de ter uma boa solução para aquele conflito específico, não existe fórmula pronta. Execuível, ele construindo aquele acordo ou aquela resolução, ele vai ter mais condições de cumprir do que um juiz se vier e der uma sentença para ele. Eles não têm muito essa consciência, mas cabe a gente trazer essa consciência para eles. E resolutiva no sentido para não haver a repetição. E o que é a repetição? É voltar a uma nova ação mascarada com um outro nome, mas o conflito sendo o mesmo. E que é muito comum, a gente sabe, hoje a gente tem essa consciência, nós advogados temos, quem está atuando com essa postura, a gente identifica que sim, quando o conflito não é equacionado na sua origem, na sua causa, por algum desequilíbrio, talvez das três principais princípios leis ou princípios sistêmicos, esse conflito volta. E aí, o quanto eu tenho que ter habilidades para ir construindo essa resolução com o cliente. E aí, quando eu falo em habilidades, eu vou trazer um autor que eu sei que você gosta também, que é o Juan Garriga. E o Juan tem vários livros, enfim, e um deles eu gosto muito, eu gosto de todos, mas um deles é A Chave para a Boa Vida. Ele, para quem não conhece os livros dele, ele faz a construção do livro a partir de um conto, então ele vai desenvolvendo, e esse A Chave para a Boa Vida, ele traz que a chave que os pais dão para o filho, quando o filho vai para a maioridade, vai para a vida dele, e essa chave tem algumas habilidades que eu diria que o filho tem que ter para ter uma boa vida. E ele diz nessa chave que a chave tem 3 dentes. E eu chamaria isso de habilidade. O primeiro dente seria a verdade. E aí eu trago para a minha profissão e para a minha pessoa qual a minha verdade. A minha verdade interna está condizente com o que eu falo, com o que eu sou ali fora, com os meus amigos, com a minha família, no meu grupo de yoga, na minha profissão, no judiciário. Então, eu trato as pessoas da mesma forma ou, a depender do local, eu visto uma máscara. E talvez seja uma estratégia que a gente também vai ver se der tempo, e que eu preciso disso, eu faço isso de forma inconsciente. E quando eu não estou nessa minha verdade, como que eu vou estar disponível para o meu cliente no meu melhor para ajudar ele, para auxiliar ele a identificar qual a portinha que ele tem que entrar para resolver o conflito dele? Porque se eu não tô nem pautada comigo mesmo, com a minha essência, com o que eu acredito. Como que eu vou auxiliar alguém? Como eu posso me dizer um profissional da ajuda? Eu trago essa reflexão, porque é muito simples a gente dizer assim, eu ajudo, eu faço, eu resolvo.
Mas resolve, você tá aí para resolver? Não, você não tá aí para resolver, para começar, você tá aí para facilitar. E você tá facilitando com o que você acredita, com o que é a sua essência. Eu tô nessa posição de julgadora, eu quero defender, e aí eu olho para o meu sistema e eu volto para o autoconhecimento, ou seja, vou fazendo uma caminhada aqui. Se eu não resolver as minhas questões com meu pai, com a minha mãe, com as minhas irmãs, se eu não resolvo com meu marido, no meu relacionamento, com meu filho, como que eu vou estar disponível para atender um cliente que vem com uma questão de relacionamento ou uma questão com um pai que está tendo um problema num pai, esses pais que vão ficando mais idosos, eu tenho pais idosos que demandam, é uma outra questão, é como lidar com realmente essa terceira idade, a partir de uma idade que eles têm essa vulnerabilidade, essa necessidade. São pessoas que tiveram uma autonomia, uma vida independente e na velhice não querem ficar dependentes. Como eu lido com eles se eu tenho dificuldade de lidar com meu próprio pai ou minha mãe? E Você aí sabe eu vou... que um Fala. dos maiores problemas, né? Vou dizer problema porque realmente é algo para a gente se preocupar, é a depressão na advocacia. Muitos advogados são deprimidos até pela própria carga que carregam, né? E muitas vezes quando a gente fala sobre essa nova postura, sobre essas habilidades, sobre o autoconhecimento, uma vez eu ouvi assim: eu fecho a porta do escritório e vou embora, né? E deixo todos os problemas lá dentro. E aí no outro dia eu abro e encaro os problemas, né? E aí eu falei assim: você consegue? É simples, eu vou embora, tomo meu remedinho para dormir, acabou, né? E aí eu peguei e falei assim: mas você está tendo que tomar remédio para dormir, então tem algo disfuncional, né, nesse trânsito aí que você faz entre fechar a porta do escritório e ter que tomar um remédio para dormir, né? Então, você não deixou, você não conseguiu deixar os problemas para dentro do escritório, né? Até porque Sim. isso a gente não consegue, né? E fica tudo aqui na nossa mente, tudo em nós aqui. Então, a gente não está falando que isso vai mudar num passe de mágica, que a postura sistêmica vai fazer com que isso mude. Uma das coisas que a postura sistêmica traz é esse saber que isso não é meu, isso é do outro, né? Então, a doutora Elza está falando, assim só está se enganando, infelizmente. É exatamente isso, né? A gente não consegue fechar a porta fisicamente e deixar os problemas do cliente lá dentro, né? A gente traz para a gente. Então, essas habilidades, essas posturas fazem com que os advogados reflitam sobre isso também. E estão muito ligados à saúde do advogado, à saúde desse profissional da ajuda, né? Eu vejo pessoas que desistem da advocacia justamente porque não conseguem, né? Quantas pessoas a gente já conhece, né? Onde chegam para você e falam assim: eu não quero mais advogar, não quero, é um peso para mim advogar, né? Ou E uma Mari, série de outros problemas. o quanto pode ser pesado, sim, e hoje a Sim, gente tem mais consciência, e o quanto, e eu vou te falar, e eu trago, lembra, ó, é a minha caminhada. E o quanto eu ainda muitas vezes sinto peso, a depender do caso que chega. E aí, quando eu vejo, nossa, o que que tá pegando? E eu vou chegar na consciência, o quanto eu tenho que estar atento, por que que esse caso específico tá sendo mais difícil para mim, que talvez esteja tirando o meu sono, que faz eu acordar às 5 da manhã pensando o que que eu vou ter que fazer ali, qual a estratégia que eu vou usar, qual a habilidade lá melhor que eu vou usar, porque sim, gente, não é um passe de mágica. não. Eu acho que assim, nós vamos ser velhinhas fazendo live aqui e falando de novas habilidades, o que que a gente evoluiu, porque sim, não tem
pílula mágica, não tem, peguei essa, agora eu uso e dá certo. Não, a depender como que eu consigo levar isso para o cliente, o quanto o cliente está aberto a receber, o quanto muitas vezes ele precisa do litígio, ele precisa começar com o litígio, depois devagarinho a gente vai fazendo essa caminhada. Não tem fórmula mágica. E aí eu já volto para o segundo dentinho lá da chave do Garriga, que é a coragem. O quanto temos que ter coragem para olhar para a nossa verdade interna e assumir o que acreditamos. E eu diria a coragem de estarmos aqui nos expondo e falando, porque temos uma profissão, sim, cartesiana, que ainda é litigiosa, isso não é um defeito, é assim, foi construída assim, nós aprendemos na faculdade assim. Mas o quanto temos que ter coragem para dizer, olha, eu tô buscando fazer diferente porque eu acredito nessa forma diferente. Para mim faz sentido com a minha verdade interna. Ah, mas dá certo, você ganha dinheiro. Isso é uma outra questão. Isso é uma outra questão. E eu diria sim, muito certo, e traz a prosperidade que eu preciso e que eu necessito. Porque a prosperidade é individual de cada um. O que para mim pode ser muito próspero, para você insignificante. É individual, é só meu. O que para mim faz sentido, para você não faz. Para você faz, ai, preciso disso, para isso. Eu só preciso comprar um livro novo aqui, mais isso, manter minha subsistência. Entende o que é prosperidade para cada um? O que é prosperidade para o profissional da advocacia? Qual a função dele? Ele atua nesses processos com tanto litígio pelo dinheiro, pelo propósito dele, como profissional da ajuda. Então, ele tem, eu já entro no terceiro dente, consciência. O que é ter consciência? Ele sabe por que ele está aqui, qual o propósito de vida dele, e eu diria mais, ele está em estado de presença, sentindo ali, chega um caso muito complicado, como ele reage, aquilo é tudo muito pesado, mas eu vou fazer por causa do dinheiro. E aí eu compro mais remédio com esse dinheiro? Não sei. Estou trazendo aqui para a gente refletir, tá? Para a gente refletir essas possibilidades. O quanto eu me escuto, o quanto eu me acolho, o quanto se está difícil, eu paro no meu dia a dia. E eu acho que essa é uma habilidade que a gente tem dificuldade, tá? Então eu meio que eu vou no piloto automático e eu também ainda tenho. Mas o yoga me ajuda muito. O quanto às vezes quando eu tô ali agitada, fazendo muitas coisas, eu digo, para, respira um pouco. Sente o que está acontecendo, porque não vai resolver o mundo. Ou seja, eu não tenho que resolver o caso do cliente, eu tenho que auxiliar ele. E aí, o quanto às vezes eu tenho ansiedade, eu quero aquilo, e eu não me acolho, eu não tenho essa consciência de mim mesma. E aí sim, eu vou desenvolver depressão, vou começar com ansiedade, né? Mente agitada, ansiedade, depressão, medicamento. E a velhice vai chegar para todos nós, né? E se agora a gente não faz uma boa caminhada, como que eu vou estar lá na frente? E aí, para fechar, o Garriga traz essas três habilidades aí que ele diz que o filho, enfim, recebe a chave do pai e vai para a vida, dos pais e vai para a vida. Só que eu acrescentaria mais uma, que eu acho que ele não, ele deixou nas entrelinhas e eu traria mais uma, que eu acho que é fundamental, que é a autonomia. E tem a ver, e tem a ver com a consciência, e tem a ver com a coragem. Com certeza. Quanto de autonomia, com verdade, tá? Com verdade. Quanto de autonomia eu tenho no que eu faço? Quanto de autonomia eu tenho no meu relacionamento? Eu vivo relações abusivas ou não? Eu envolvo em relações abusivas com clientes? Sim, gente, isso existe. Muitas vezes o cliente é abusivo com a gente, o quanto eu tenho que pôr limite. O cliente, ele diz assim, ó, tá aqui, ó, pega o meu conflito, pega a mala inteira
não dorme e resolve. E eu digo, opa, 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 não é assim. Eu trabalho um pouco diferente. O quanto eu tenho que estar atento com consciência para estar na minha autonomia. E quando eu falo de autonomia, eu vou ter que falar muito breve, e isso dá uma outra live, isso, o quanto muitas vezes estamos dissociados de nós mesmos, de quem realmente somos, do que acreditamos, da nossa verdade interna, e vivemos em estratégias, em funções ali que a gente vai colocando, como eu diria, tecnicamente, estratégia de sobrevivência. Então, eu sou advogada. Mas quem é a Marisa? A Marisa é além de advogada. Quem é a Mari? A Mari não é só mãe, só advogada. Quem mais é a Mari? O que que a Mari acredita? Qual que é a essência da Mari? E Nossa, quando eu tô pesquisador. Quantas Mares existe aqui dentro? Filha, né? A gente não pode esquecer que faz a função. Eu vou abrir um parênteses até nessa fala e falar que a gente está falando sobre habilidades sistêmicas, né? Eu vejo que tem muita gente assistindo a gente e a gente já falou de Bert Hellinger, a gente já falou de João Garriga, a gente já falou de Franz Rupert, né? A gente já falou de vários autores, e isso inclui o que são as habilidades, né? A gente está falando de três pensadores agora, né? Nesse momento, só nesses 30 minutos que a gente está de 30 live, minutos. a gente já Sim. falou de três pensadores que têm os fundamentos sistêmicos enraizados no que é o pensamento sistêmico, mas que pensam também de formas individuais e muito são complementares, eu diria, né? Não vou falar que é um contra o outro, porque não é, não vejo eu vejo o complemento de cada um vem com uma abordagem diferente do que é o eu, né? É muito próximo até à psicanálise, então, o que é o eu, o que é essa autonomia, qual é a distância saudável, né, dessa família de origem, quando eu posso parar de olhar minha família de origem e quando eu começo a olhar. Então, todas essas habilidades que a gente tanto fala, que as pessoas falam assim, eu gostaria de ser uma advogada sistêmica, né? E quando a gente fala de habilidades, de adquirir habilidades, a gente está falando, a gente falou de CNV também, do Marshall, né? Então, a gente, Sim. a questão da necessidade e até você falou da autenticidade, né? Você falou em outra palavra, mas o que a gente está falando da sua verdade, né? Você diz que João Garriga traz a sua verdade. O que é a sua verdade? E eu trago a questão da autenticidade. Quem você é, né? Olhe no espelho e fale quem você é, do que você gosta, né? E eu falo que há tempo sempre para isso. As pessoas falam assim: ah, nossa, mas eu já passei da idade de olhar e ver o que eu gosto do que eu não gosto. É sempre tempo para isso, né? Todos os dias a gente aprende quem a gente é, porque a gente está sempre em transformação. João Garriga também fala isso. Eu sempre me renovo, né? Eu me reconheço. Então, quando ele fala de amor, quando ele fala de outras coisas, ele fala disso também. Então, a gente estava falando dessa questão de habilidades, quando as pessoas vêm, perguntam dessas habilidades, a gente está falando de um monte de autores e um monte do que é o pensar sistêmico, né? A gente vai na base para olhar tudo isso. E quantos escritores tens em relação ao assunto? Então, são milhares de autores e de filósofos e de escritores que se baseiam no pensamento sistêmico. Então, quando a gente fala de habilidade sistêmica, a gente está falando de tudo isso, né? Sim, e eu diria além, a gente só trouxe três autores aí, e aí só para concluir essa questão da autonomia, que eu acho que agrega, tá? Foi perfeito o que você falou, e é importante as pessoas saberem, é quando diz assim, agora você estuda autonomia de Franz Rupert, enfim, tem uma série de outros autores também, Peter Levine, Virginia Satir, enfim,
E aí o sistêmico não aplica mais, não, gente, complementa, porque quando eu não consigo ver a parte sistêmica, eu vejo muitas vezes que tem uma questão biográfica com o meu cliente. E eu tenho que ver em mim também, porque eu posso ter resolvido todas as minhas questões sistêmicas e eu não estou na minha autonomia. E Sim, aí, eu tenho que entrar na minha autonomia. O que que é? É trabalhar sim se eu tenho traumas. E todos nós temos. E existem ferramentas para se fazer isso, porque daí eu vou para o meu verdadeiro eu. E Franz Rupert diz, eu acho que é uma frase brilhante: se eu não sei quem sou, como eu sei para onde eu vou? Se eu não sei quem eu sou, lembra da verdade do Garriga? Só se complementa. Se eu não sei quem eu sou, a Marisa, como eu sei que advocacia que eu quero? Como eu vou atender o meu cliente, como eu vou construir a minha maletinha de ferramentas, e aí, avançando um pouquinho em ferramentas, eu acho que é uma das habilidades que a gente mais aprende em todas as formações, é aprender a fazer perguntas, que eu diria perguntas sensoriais e transverbais, e o que seria isso? São perguntas para trazer consciência, estado de presença para o cliente. Então, sim. quando você diz assim, talvez em questão sistêmica, quem na sua família já viveu uma questão semelhante? E o cliente, fulano, fulano, ou agora eu não lembro. Aí, conforme vai a conversa, ele diz, fulano, já aconteceu isso, exatamente igual. Ah, e a pessoa conseguiu resolver? Muitas vezes ele diz sim ou não. Se ele disser sim, nossa, e você sabe como que resolveu isso? Porque pode ser um caminho se ele está em lealdade, se percebe? Então, muitas vezes a gente identifica que ali, e para quem não sabe o que é lealdade, é quando eu estou identificado com alguém do meu sistema e eu repito algo de forma inconsciente, eu só vou tendo assim, em função até de algum excluído, de alguém que não foi acolhido ou visto nessa família, ou de uma dinâmica assim de repetição. Nas ações de família a gente vê muito isso. Então, numa família que tem muito divórcio, às vezes acaba divorciando, 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 repetindo. Um pai que às vezes não paga alimentos, tem dificuldade, já tinha uma dificuldade com o próprio pai, que muitas vezes era a mãe que mantinha essa casa. Quantas dinâmicas estão por trás? E você diz assim, mas só essa pergunta vai resolver? Ele vai fazer o acordo? Não, claro que não. Mas quando ele percebe e ele permite, ele acessa essa consciência dele e diz assim, nossa, eu nunca tinha pensado isso, que tinha tantos casos assim na minha família. Nossa, eu não sabia que isso já tinha acontecido. Ele diz assim, tá, mas então eu tô fazendo igual? E você quer fazer igual? Ou você quer mudar essa A, dinâmica? a Maria Gojão, do Consciência Sistêmica, trouxe ontem um dado que eu já tinha lido sobre esse dado quando eu estudei PNL, mas ela traz o dado de mais ou menos estamos conscientes 1%, pré-conscientes Eu os sabia que era 3, 4, 5. né? Os três, Você quatro, os diminuiu. pré-conscientes, e o resto, os 90%, né? Mais de 90%, a gente age na secretária eletrônica, na inconsciência, né? A gente está inconsciente, a gente age no piloto automático. Né? Então, Sim, quanto mais a gente expandir esse nível de consciência, mais a gente se conhece, porque por isso que a gente fala tanto de autoconhecimento, porque por que que eu ajo assim? Por que que eu faço desse jeito? Né? Por que que eu não faço de outro jeito? Né? Então, tudo isso está no nosso piloto automático. Né? Tudo sim, isso Mari. está meio que programado, pré-programado dentro de nós, através da transgeração, através das outras gerações que vieram, através do nosso sistema, através de tudo que a Memória gente aprendeu. celular. Sim, né? Então, através de tudo que a gente aprendeu e tudo que a gente é, esse composto todo que a gente né? Faz com que a gente haja dessa maneira.
né? E Sim. saber, eu acho que saber por que que a gente age assim é o primeiro passo para a gente poder agir diferente. Porque senão a gente nem nota. E aí, o quanto essas habilidades, veja, eu tenho que ter consciência de mim, e agora você trouxe esse dado aí, o quanto esse consciente é pouquinho, o quanto eu tenho que estar atento em estar de presença, e é uma outra habilidade que tem que ser desenvolvida, treinada, que é muito difícil. O quanto eu estou em estado de presença, o que que é estado de presença? É estar ali no meu melhor, atendendo aquele cliente, e se eu não estou bem comigo mesmo, com o meu sistema, com as minhas questões, e é óbvio que a gente não está 100% sempre, mas a gente está consciente. Hoje não é um dia tão bom, então eu vou estar mais atento na hora ali do cliente, eu vou parar um pouquinho, eu vou me preparar para aquela reunião, eu vou me centrar, eu vou fazer um respiratório, porque se eu não fizer isso, como que eu vou atender ele? Sim, Como que eu vou auxiliar ele? Eu me digo profissional da ajuda, gente. Como que eu vou auxiliar ele? Como que eu vou estar em escuta ativa? E aí, não adianta eu falar, eu primeiro tenho que escutar. E é uma outra já habilidade, o quanto eu tenho habilidade de escutar, porque a gestão de conflitos, a resolução, ela começa pela escutatória, e aí um pouquinho da CNV também, o quanto eu tenho que saber escutar, porque se eu não escuto a necessidade do outro, o pedido, o real pedido do outro, como que eu vou conseguir atender? Como que eu sim. vou conseguir fazer aquilo, enfim? E o quanto eu, profissional, tenho que estar nesse estado de presença, escuta ativa, eu diria, eu não sei quanto tempo mais a gente tem, o quanto eu tenho que observar a comunicação do meu cliente, como ele comunica comigo. Porque uma coisa é a fala. E todas as outras formas de comunicação. Eu sou uma que falo muito com braço, com gesto, faço facetas. Quanto de informação o cliente traz. O quanto talvez nessa comunicação não verbal ele traz a verdadeira razão do conflito e não o que ele fala, o que ele verbaliza, porque ele verbaliza uma coisa. E talvez nessas expressões, nesse gesto, na postura, na raiva que ele traz, na tristeza, ele demonstre a justa e eu diria a justa e verdadeira razão daquele conflito está existindo na vida dele. E se eu não capto isso, se eu não estou no meu melhor, no meu estado de presença em escuta ativa, como que eu estabeleço esse rapport com ele? O que que é o rapport? Essa conexão, esse ouvir ele, estar atento ao que ele está querendo me dizer para ele estabelecer essa conexão de confiança comigo. E se ele não tem confiança, como que ele vai me trazer a justa razão do conflito dele? Ele pode dizer que é uma Gustavo, coisa, mas no fundo ele queria outra. sim. É, a CNV fala muito disso, comunicação não violenta fala muito dessa questão, o que eu falo, o que você escuta, né? Tem uma distância, quando a gente trouxe o Gustavo aqui para falar, Gustavo Figueiredo, ele falou muito dessa questão da comunicação não violenta, né? Que há uma diferença e uma distância muito grande entre o que eu penso, o que eu falo e o que você escuta, né? Então você imagina se eu não estou no meu estado de presença, se eu não fiz uma respiração, se eu não me sintonizei, se eu não estou consciente daquele momento, você imagina o que eu posso escutar, seja totalmente diferente daquilo que ele quis me dizer, né? Exatamente, porque ele também, veja, e a gente tem que ter isso, e aí a empatia, eu tenho que estar atento que ele também tem uma dificuldade de comunicação, e eu diria dificuldade, não é nem a palavra dificuldade, eu falei equivocadamente, não aprendeu diferente, assim como eu não aprendi, eu tô aprendendo agora a me comunicar melhor com meu filho, com meu marido, com os meus pais, gente, de verdade, eu também não aprendi. O quanto às vezes eu digo, nossa, eu não fui clara no que eu queria. E o Sim. cliente não, o cliente está na vida dele, fazendo as coisas dele, vai, não vai.
Alguns sim vão buscar autoconhecimento, mas a maioria não. Ele não tem essa clareza de como se comunicar comigo. Cabe a mim conduzir ele para que ele se comunique da melhor forma que ele consiga, e eu buscando através nesses gestos, nessa outra comunicação não verbal, o que ele realmente quer me dizer, e instigando aí volta as perguntas. E aí eu percebo que ele tá ali com uma raiva. E eu trago uma pergunta transverbal para ele. Eu digo, o que essa raiva significa para você? Ah, porque eu tenho raiva. E às vezes não tem nada a ver nem com o conflito dele. Ele tem raiva de uma outra pessoa. E ele tá levando essa raiva para aquele conflito que ele está trazendo ali no judiciário. E às vezes aquela pessoa nem era para estar tendo aquele conflito com ele, mas ele não resolveu algo lá guardadinho. Isso é muito comum, e nós estamos falando de emoções, e nós estamos falando daí do quanto a gente tem que ser multidisciplinar, e o quanto a gente tem que aprender e estudar um monte de coisa assim. Porque se eu não estudo isso, se eu não entendo um pouquinho de emoções, como que eu sei? Eu digo, o cliente chega, eu digo, a lei para aplicar aqui é essa. E aí, eu quero essa advocacia? Não, essa advocacia não faz muito sentido para mim. Sim. E tudo bem, para o outro faz, mas para mim não faz. Então eu quero atuar de forma um pouco diferente. Enfim. Eu falo que a cultura do litígio, né, onde a gente não se opõe, uma das muitas pessoas, tipo, muitas perguntas que fazem em relação ao direito sistêmico e à postura sistêmica, fala assim, é o oposto da, da cultura do litígio, né? Vocês estão indo contra, é como se vocês fossem em frente, confrontasse a cultura do litígio. E eu sempre respondo, não é ir contra e nem o oposto, né? A cultura do litígio talvez sirva para um modelo de conflito, né? Talvez ele sirva para certas questões que envolvem o judiciário, né? É necessário. E talvez essa postura diferente, diferenciada do direito sistêmico, ela traga outros olhares para aquilo que não está sendo, que não pode ser visto pelo litígio. Então, muitas questões que chegam até nós, né, até os advogados sistêmicos, até essa postura sistêmica, são questões que não conseguiram ser abarcadas pelo litígio, né? Então, a gente fala muito de sentenças não resolvem conflitos. Sim, sentenças não resolvem conflitos, mas sentenças, muitas vezes, ela coloca fim a uma demanda que precisou daquilo tudo, né, do judiciário. Então a gente não vem. Se a gente falar que a gente é contra, a gente está num movimento dualista. E a gente não é um movimento dualista. A gente é um movimento sistêmico, né? Onde a gente abraça também essa questão, porque é uma evolução. Né? Uma necessidade, talvez sempre vai ter essa necessidade do litígio, sempre vai ter essa cultura em relação a algumas coisas, né? Alguns conflitos vão precisar desse litígio. Como você mesmo falou no começo, algumas demandas precisam passar por esse judiciário, por todas essas questões. Mas tem muitas demandas, muitas outras demandas que não precisam, que precisam ser olhadas de outra forma. A gente fala muito da demanda de direito de família, porque cabe muito bem, a roupinha veste muito bem no direito de família, justamente por essa relação, porque a maioria dos conflitos de família vão além. Não estão, as questões não são jurídicas, as questões jurídicas são muito simples de resolver. A gente está falando de outras questões que ficam ali guardadas, como você mesmo falou, ficam guardadinhas aqui atrás, né? E remoendo, remoendo, até que vem estourar na nossa frente.
Eu diria emoções muitas vezes encapsuladas assim, lá bem guardadinhas, que eu não tenho consciência, que tá nesse meu inconsciente, e eu verbalizo, eu levo ali para essa relação que eu tô vivendo agora, e muitas vezes eu trago toda essa raiva, toda essa emoção. E eu diria mais, eu estou falando de habilidade sistêmica, a gente está falando de habilidade na advocacia, o quanto eu tenho que ter habilidade de identificar quando o cliente se revolta contra mim, quando o meu colega profissional tenta muitas vezes me agredir verbalmente, quantos de nós já não passamos por isso numa audiência, onde o cliente é como o advogado é como se estivesse ali segurando o conflito do cliente dele e falta esmurrar a gente. E se diz, como assim? E se eu não estou bem, eu pego aquilo para mim, mas isso não é meu, isso é dele, é ele que está pegando o conflito do próprio cliente dele e não está conseguindo separar o que é dele, o que é do cliente e tá numa postura de ajuda. E aí eu também consigo manter uma tranquilidade. Ou seja, eu não preciso nem rebater aquilo. Aí você vai dizer, ah, mas você está sendo passiva. Não, mas o que que adianta eu bater boca ali com um colega e dizer você está sendo isso? Eu até posso pontuar com ele, ó, a gente pode não precisar disso e tal, a gente pode conduzir de uma outra forma. Mas se ele está no modo de raiva, ele não vai nem ouvir o que eu estou falando. E eu Verdade. vou me estressar com isso? Aí eu saio eu da audiência revoltada também, porque ele foi mal educado comigo, e o quanto eu tenho que estar nesse meu centramento, nessa minha postura interna bem, ou seja, o quanto lá do início da nossa live o quanto o autoconhecimento tem que estar aí, eu diria mais, não é só autoconhecimento, não é só ler, Mari, é passar por processos, sim, de vivências, de sentir a dor da nossa história que todos nós temos, de reviver aquilo, de olhar aquilo com verdade, para quando eu identificar algo parecido no cliente, eu digo, tá bom, nossa, ele tem uma história que foi parecida com a minha, mas eu consegui olhar diferente. Então agora eu posso auxiliar ele. Quem sabe ele também consiga evoluir e resolver essa questão dele. Enfim, e o quanto ele tem mais uma habilidade, eu não sei quanto tempo a gente tem de. Quanto que é o Ó, nosso tempo tá ainda? quase 5 minutinhos. Eu Eu quero falar queria de duas falar, coisas. vou pegar o gancho dessa última frase que você falou, de estar a serviço, né? Uma das coisas que eu aprendi em relação a não só ler, a gente precisa praticar. Todo cliente que entra à sua porta, ou que bate à sua porta, né, está a serviço, né? Nós estamos a serviço dele e ele está a nosso serviço, né? Cada encontro de pessoas ou de cada relação que você cria à sua volta é uma relação que está a serviço da vida, né? Muitas vezes eu vou usar até uma palavra que de uma outra colega, um amor disfuncional. Muitas vezes estar a serviço está disfuncional. E a gente precisa só mostrar outras possibilidades para o cliente. Então, eu queria primeiro te agradecer por estar a serviço da nossa comissão, né? E contribuir com tantos saberes aí, com tantos saberes lindos e tantas habilidades que você mostra e mostra com tanta clareza, né, e tanta segurança, e falar que é exatamente essa questão, é você estudar muito, porque é o que a gente mais faz, estudar muito, Sim, né, e sim, praticar cara. sempre, né, praticar com o seu sistema, praticar com você, né, e com os outros. Toda vez que alguém bater a sua porta pedindo algum auxílio jurídico, você conseguir talvez olhar um pouquinho além. Todas as vezes, ai, dessa vez eu não consegui respirar, dessa vez eu não tive tempo Tudo de me bem. centrar. Tudo bem, da próxima vez vamos tentar. Autocompaixão, ó, autocompaixão, Exatamente, minha conosco. identidade, o meu eu, me acolher.
Porque senão eu também boto uma espada em mim mesmo, e o quanto daí eu não tô na minha identidade, no meu verdadeiro eu, porque, gente, eu sou humana também. Eu também nem sempre consigo, e eu tenho que sim, mais uma habilidade, autocompaixão, me cuidar, me acolher, sim, muito. Né? E fazer esse exercício de se olhar, né, para poder olhar o outro e aprender todas as vezes e criar o seu sistêmico, né, o seu ambiente, o seu escritório, o seu direito sistêmico, o seu olhar sistêmico, porque vai sempre emergir de você para fora. Então, essa transformação começa dentro, a gente fala de autoconhecimento toda hora, mas é exatamente aí que está o ponto, é exatamente essa transformação que vai emergir, que vão chegar clientes tão compatíveis com você e com todas essas possibilidades, e talvez com a mediação, e não só com a judicialização, com outras possibilidades, e você vai poder apresentar esse leque de possibilidades e falar assim, ah, ok, eu quero conhecer tudo isso, né? Sim, Então, sim. muito obrigada mesmo por ter aceito o nosso convite, né? Eu quero deixar um recado, algumas pessoas deixaram umas perguntinhas, a questão da família, de divórcio, a questão de inventário. Todas essas perguntas, se vocês pudessem mandar no direct da comissão, a gente repassa Sim, para a doutora Marisa e a gente sim, vai fazendo respondo. um bate-bola aí para a gente Sim. responder. E dizer que tem outras lives também gravadas lá no nosso Instagram da comissão, né? E tem também no canal do YouTube da OAB Poços, tá bom? E Que delícia. um E beijo, eu que queria que você agradeço. encerrasse com a sua fala. Eu também queria agradecer e eu queria só deixar um recadinho que a nossa comissão de Campinas, vocês estão nos inspirando, a gente também vai começar a fazer live e a nossa comissão tá no Instagram CDS, de Comissão de Direito Sistêmico, ponto, OAB Campinas. Então sigam lá a gente no Instagram, a gente vai começar a fazer esse movimento lindo que vocês estão fazendo. Parabéns pelo Obrigada. movimento de vocês. E gratidão mais uma vez, em seu nome, doutora Elza, pelo convite. E estamos a serviço, continuamos com o nosso melhor e com o nosso propósito. Estou à disposição, tá bom, querida? Seguimos aprendendo e fazendo, como a nossa querida Cornélia fala. Vamos fazer. Fazer, fazer. Um Um beijo beijo. grande. Beijo, tchau, Obrigada. tchau.